Aoba, meus catequizandos! Beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa. E hoje, recebendo aqui uma convidada muito especial. Seja muito bem-vinda, Lari. Tudo bem com você? Muito obrigada, tudo bem, e você? Muito obrigado por ter acertado o convite, por ter vindo aqui conversar com a gente. E iniciando aqui, né, por favor, se apresente, caso alguém que esteja assistindo aqui não te conheça. Quem é você? De onde você vem? O que você faz? Sim, eu sou Larissa, tenho 24 anos. Eu nasci em Jundiaí, que eu acho que é a sua cidade também, né? Sou É, jundiaíense nasci orgulhoso. em Jundiaí, gente. A pessoa que nasce em Jundiaí, ela tem um carinho diferente, né, Sim, pela sim. cidade. A gente tem orgulho de ser jundiaí. Nasci em Jundiaí, mas no ano passado eu vim morar com a minha família aqui em Tupéva, aqui Pertinho, pertinho. do ladinho de Jundiaí. Sou advogada, sou mentora para a prova da OAB, sou criadora de conteúdo digital, tanto no segmento assim de estudos, né, por conta da prova da OAB, como também na questão de catolicismo, né? Tive esse chamado no ano passado, falei sim para Deus e estamos aqui. Pô, que bênção. E eu queria começar falando sobre o seu conteúdo católico que você faz, porque eu já estava falando aqui um pouquinho antes de começar, né, que você foge um pouco da média dos convidados que eu trago aqui, porque eu trago muita gente que fala diretamente sobre catequese. E eu Uhum. acho muito legal que os seus vídeos vão por outra vertente que eu acho incrível também, que você é uma católica vivendo uma vida de católica e compartilhando isso com as pessoas. Eu acho isso incrível, né? Então, se puder falar um pouco sobre como você começou a fazer esse tipo de conteúdo, o que te motivou e qual que é assim a sua visão sobre o conteúdo que você faz. Tá. Como que a gente começou, né? Foi de um... Sempre que eu conto essa história, nem eu acredito direito, mas foi de uma forma muito genuína. Eu já tinha um outro Instagram, que era o Instagram de conteúdo direcionado à prova da OAB, estudos, faculdade de Direito. Só que eu via naquele Instagram a possibilidade já de evangelizar. E eu fazia isso já naquele outro Instagram. E principalmente com meus alunos na prova da OAB, né? Mas eu sentia que eu tava muito numa caixinha, porque eu não podia ir muito além, porque se eu fosse muito além, eu fugia do conteúdo principal, que era o estudo. Mas eu ficava incomodada com aquilo, porque eu podia dar mais, eu podia falar mais sobre isso, né? Porque eu falo muito e tenho muita convicção que o meu conteúdo foi gerado muito sobre o testemunho. Porque quando eu estava na prova da OAB, né, tive muita intercessão de Nossa Senhora na minha aprovação. E aí chegou uma época, outubro do ano passado, de 2024. Eu olhei para o Instagram, que hoje é o dele, que era o meu privado, e eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou tornar esse Instagram aqui um dele e vou compartilhar conteúdo católico, lifestyle, corrida que eu corro, porque eu quero compartilhar isso. Eu também produzo conteúdo com relação a isso, né? E eu comecei a compartilhar. Aí o Instagram na época tinha, sei lá, 1.000 seguidores. Aí eu postei um vídeo com uma camiseta da Cola de Deus, viralizou. Aí eu postei um outro vídeo também com a camiseta da Cola de Deus, viralizou. Aí eu lembro especificamente do dia, foi dia 28 de dezembro. Eu postei um vídeo falando assim: tudo que você fizer, consagra a Nossa Senhora. E contei o testemunho de quando eu prestei a prova da OAB, que eu consagrei minha prova a Nossa Senhora. E eu consegui ser aprovada na prova da OAB, né? E o vídeo assim, tomou uma proporção que, meu Deus, não sei nem explicar direito o que aconteceu. O vídeo bateu mais de 1 milhão de visualização no TikTok. Foi um Caramba! negócio assim, absurdo, absurdo. E aí começou a crescer muito, tanto o dele, né, como também o TikTok. E muita gente chegando. E aí eu falei assim, e eu já estava num processo de reconversão muito forte, né? Porque eu cresci num berço católico, fiz os sacramentos, né? Mas eu era aquele católico de VGE, né? Que vai na missa de domingo de vez em quando, na Páscoa tá lá e no Natal. Casamento e batizado. É tipo isso. Mas tava um incômodo muito grande no meu coração, do Espírito Santo, falando assim, viu, eu tô te chamando pra fazer algo útil, filha. Vamos lá, vamos estar querendo, né? Fazer a coisa. E aí foi crescendo de uma forma muito genuína, foi chegando cada vez mais gente, eu fui cada vez indo a águas mais profundas, compartilhando isso com as pessoas e foi indo dessa maneira. E o que eu vejo do meu conteúdo hoje, eu vejo uma pessoa real. Eu não sou melhor que ninguém, eu sempre digo isso pra todo mundo. Você tem 100 mil seguidores. Gente, tipo, tá bom, né? Eu tenho 100 mil seguidores, que gratidão de ter isso, mas no final das contas eu sou igual a você.
Tipo, eu sou pegadora, eu tô num processo de reconversão constante, porque ainda que a gente caia, a gente tem que estar se levantando, a gente tem que buscar, a gente tem que, que estar ali vivendo, né? Então, que se Deus me deu a oportunidade de estar à frente, podendo guiá-los, que bênção, aceito essa missão. Mas isso não me faz melhor do que você. Pelo contrário, a gente tá. Isso é uma visão muito católica É, da sua parte, porque isso é uma coisa que eu amo no catolicismo, porque a gente enxerga em. Eu não vou aqui generalizar, mas existem algumas vertentes protestantes que meio que tem essa visão assim, de que a gente já está salvo, o preço já foi pagado na cruz, então a gente já está salvo, né? uhum, E isso acaba gerando um pouco de quase que um salto alto nas pessoas, é, sabe? De olhar olhando para os outros. Mas no catolicismo não, o catolicismo convida a gente a ter essa visão de que se tem alguém roubando, tem alguém matando e eu não tô matando, é só porque eu dei sorte de encontrar Jesus. Né? aham, E a gente tem que ter sempre esse pensamento assim, de que eu olho pra uma pessoa que tá em uma situação de pecado, por exemplo, e saber, olha, eu não sou melhor que essa pessoa. Inclusive eu devo ser até pior, porque aquela pessoa ali tá afastada de Deus. Eu tô aqui com Deus, tô ali comungando, indo pra missa quase todo dia indo pra missa, participando do sacramento, fazendo apostolado digital e ainda cometo pecado. Aquela pessoa ali nem Deus conhece. Então, assim, o que eu seria capaz se eu não tivesse Deus, né? E isso é uma visão muito, eu acho muito bonita e que leva a gente a ter essa posição mais humilde na vida, né? De reconhecer assim, eu não sou melhor que ninguém, eu não tô acima de ninguém e a gente tá todo mundo aqui junto tentando chegar mais é, perto de Jesus, né? ao céu, né? Buscar pela santidade no É, meio do nosso ordinário, da nossa rotina. E é isso, eu vejo a criação do meu conteúdo e muita gente me pergunta isso, inclusive, tipo, Lari, como é que você começou? Como é que você conseguiu? E, gente, eu consegui, assim, sendo eu mesma, porque eu sou assim, né? E principalmente compartilhando testemunho, entende? Porque eu acho que nada mais arrasta e converte do que um testemunho. Eu posso chegar para você de hoje e falar assim: nossa, a igreja católica, ela tem isso, 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 isso. Mas se eu chegar para você de hoje e falar assim: olha, na minha prova da OAB, eu consagrei a Nossa Senhora e eu fiz a prova com uma paz que transcende todo entendimento. Ou eu tive um sinal tal antes de fazer a prova que me deixou completamente tranquila e eu tirei exatamente a pontuação do meu sinal. Se eu falar isso pra vocês, você vai falar assim: nossa, a Igreja Católica é boa tem mesmo, alguma gente. coisa aí, tem alguma coisa aí. Eu vou lá, porque essa igreja é boa, entendeu? A gente não tá, a gente não é a igreja da profecia. A gente não está aqui para fazer profecia. Testemunho não é profecia, mas é exatamente ver algo que foi reservado e Deus se mostrou, né? Em todo momento ele se mostra no teu amor, mas em momentos específicos ele fala assim, querido, você quer o que mais? Você quer fogo de artifício para entender o que eu tô te dando, né? Ou o que eu quero? Mas não tem coisa que arraste mais do que o testemunho. E eu sempre tento trazer isso no meu Instagram, porque a minha volta ao catolicismo, né, foi muito gerada com base nisso, no testemunho. Então, hoje também, né, a gente vai vivendo e vai gerando cada vez mais e há um momento certo para todas as coisas, né, para a gente compartilhar. Mas eu vejo muito isso, de você ser autêntico, de se colocar numa posição de humildade, que você não é melhor que ninguém, e não tem nada que converta e arraste mais do que um testemunho. Eu acredito que Nossa, seja eu acho que isso. isso de testemunho é muito verdade, né? O tipo de conteúdo que eu faço, eu sempre bato muito na tecla. Eu falo, olha, gente, o que eu faço aqui, catequese, isso aqui não converte ninguém. O que converte é a ação do Espírito Santo, né? Mas eu sempre falo, as pessoas falam, ah, como que eu faço para explicar, por exemplo, para minha mãe as coisas da Igreja Católica para que ela possa se converter? Eu falo, cara, você não vai explicar. Quem vai converter ela é o Espírito Santo. É, Você tem que saber essas coisas, você tem que aprender e tal, porque em algum momento no processo de conversão, provavelmente ela vai ter muitas dúvidas e você pode ser essa pessoa que vai sanar elas, mas você tem que. O principal ponto que você vai ter que fazer é ser esse testemunho vivo dentro de casa. É você ser um filho melhor que vai fazer com que essa mãe olhe e fale, nossa, olha como a igreja mudou essa pessoa. Olha é. como Cristo fez essa pessoa ser diferente. Aí talvez Nossa. seja isso que chame ela a atenção para a pessoa iniciar esse processo de conversão e abrir o coração dela para o Espírito Santo, né? Sim. Nossa, você comentou algo até legal, da homilia de domingo, né? Desse domingo do Evangelho. Renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga, né?
E o meu vigário daqui, né? Ele sempre faz umas homilias que alugam um triplex assim, na minha cabeça. E ele fez uma homilia justamente sobre isso, sobre os degraus, né, espirituais e qual que a gente se encontra. E isso que você comentou sobre o agir do Espírito Santo no nosso coração é justamente a gente não muda se a gente não tiver esse incômodo. E quem dá o incômodo é o Espírito Santo. Tanto é que a Santíssima Trindade é feita por três pessoas, né? E é o Espírito Santo de Deus que vai agindo, incomodando seu coração para você olhar para você e falar assim: filho, o que que você tá fazendo da tua vida, né? Não é isso que eu quero pra você. Eu quero que você siga aqui. E a gente só consegue também isso se a gente tiver de coração aberto, né? E buscar também. Sim, sim, com certeza. Eu sempre falo isso aqui, já falei até em outras entrevistas, mas sempre vou repetir, né? O estudo pelo estudo ele não vale de nada, não adianta de nada, né? Isso vindo de alguém aqui que o foco do meu conteúdo é falar sobre estudo, incentivar as pessoas a estudar, mas se você não tiver vida de oração, se você não tiver essa vivência com o Espírito Santo, não serve de nada. Eu sempre falo que o inferno tá cheio de teólogo. Tá cheio de teólogo no inferno, mas não tem uma pessoa humilde lá. É, Né? Então, assim, a gente tem que sempre ter esse reconhecimento e se colocar sobre essa ação do Espírito Santo, né? Eu acho que é o que vai fazer a diferença na nossa vida, acaba sendo isso. Lari, entrando agora aqui em outro assunto, que eu acho também que é muito interessante da gente falar. Você é advogada. E sim, essa é uma profissão que frequentemente é associada com valores não católicos, vamos colocar assim, porque advogado mente, porque isso, porque aquilo. Como que você enxerga a atuação de um advogado que busca ser um bom católico também? começar pela não mentira. É bom, né? É por aí já, né? Eu vou ser bem sincera com você, viu, Joe? Eu nem comentei isso em nenhum lugar, fica exclusivo. Você pode usar isso aqui, inclusive, como para chamar as pessoas para assistir. É, eu tô passando por uma fase assim dentro da advocacia muito difícil para mim, porque hoje eu atuo na área criminal. E, nossa, é muito difícil, porque você se depara com coisas que você se coloca na posição e fala assim, não tá muito, né? Mas ao mesmo tempo você precisa dividir as coisas em caixas, né? Aqui tá minha profissão, eu não estou condizente com a atitude dessa pessoa, mas ela precisa de uma defesa, porque ela precisa ser resguardada disso. Ao passo que você tem do outro lado o catolicismo que fala que roubar, matar é pecado, né? E aí você fica entre a cruz e a espada, mas você tem que saber separar as coisas, né? Eu acho que dentro da advocacia existe dois caminhos assim que eu acho que a gente pode conversar. O primeiro é sobre a posição do advogado em si, na questão da mentira e como ele conduz isso. E segundo ponto é sobre essa questão de o que o outro fez ou o que o outro faz, né? Sobre a questão do advogado em si, sobre a mentira, eu repudio isso completamente, porque a gente não tem que tomar posição de qualquer pessoa dentro de um processo, entende? Isso, Uhum. isso inclusive, nem pode, nem pode. Você tem que esperar que a pessoa os diga o que ela vai fazer, né? Então, geralmente, quando eu vou, inclusive, atender os meus clientes, eu sempre pergunto para eles o que aconteceu. Aí eles me contam a história. Às vezes eles são sinceros e contam a história verídica mesmo, e às vezes eles falam, doutora, vai ser isso. E eu falo, então, esse é o seu ponto? Esse é o meu ponto. Então vamos nessa. Estou contigo nisso. Mas isso não significa que eu estou condizente com a mentira. Isso significa que eu estou dando uma defesa para ele. Porque se ele mentiu ou falou a verdade, isso cabe a ele. Essa é a minha visão, né? Uhum. Porque eu não vou chegar diante da juíza ou numa alegações finais e alegar coisas que não condizem com a realidade dos fatos. Eu não vou fazer isso, porque a gente precisa se basear naquilo que foi produzido, né? Então, com relação à mentira do advogado, induzir uma mentira, isso eu repudio. Não tem que fazer isso. A decisão é da pessoa em si, né? E eu digo não só com relação ao réu, mas também testemunha. Às vezes você está ali como um assistente de acusação, que você está ajudando a vítima, né? Não tem que mentir. Não tem que mentir, tem que falar a verdade, né? E em contrapartida sobre a posição da pessoa em si e como que você lida com aquilo que ela fez, né? É aquilo que eu comentei inicialmente, de separar em caixas, né? Porque você não faria isso.
mas existem pessoas que fazem. E essas pessoas que fazem, elas precisam de um defensor para defendê-las. Você tá ali naquela posição. Até porque existe a justiça dos homens, que será decidida pela juíza. E existe a justiça de Deus, né? Que será decidida Uhum. por ele. Então, você não tá ali para julgar ninguém, né? Eu acho que mais difícil que ser advogado, acho que seria ser juiz. Acho que É, mais seria é isso. difícil, é difícil. Porque você vai ter que julgar a pessoa e decidir algo que vai mudar a vida dela, né? Porque ainda que a pessoa, por exemplo, fez um ato criminoso completamente repudiado, né? Ela, a depender da decisão do juiz, ela pode perder a vida dela inteira, né? Que seja 40 anos de prisão, a pessoa já tem 40 anos de idade, ela vai perder, ela vai sair de lá idosa. E tem gente que entra e nunca mais sai por conta do sistema em si, né? Uhum. Não tô passando a mão, nem nada do tipo, mas é realmente difícil, sabe? Não Sim. tem uma ressocialização assim. Então, É, eu lembro que eu tinha muito preconceito com advogado, tá? Vou ser sincero aqui com você. E muito por conta disso que você tá falando agora, assim, de ter que defender uma pessoa que você sabe que é culpada, uma pessoa que você sabe, uhum, né? Então eu carregava muito esse preconceito. Até eu lembro, eu tenho uma conversa uma vez com um advogado que ele falou o seguinte, ele falou, cara, mas o ponto ali não é que eu tô defendendo um erro. Eu não tô uhum, ali pra fazer com que aquele erro daquela pessoa seja visto como uma coisa certa. Eu sim, tô ali pra fazer com que a justiça seja aplicada, mesmo que eu esteja defendendo uma pessoa que fez uma coisa errada. Porque, por exemplo, se uma pessoa roubou, e o Código Penal fala que a pessoa roubou, ela tem que ser presa de 3 a 5 anos, né? Não sei se eu tô dando um exemplo aqui, né? Eu tenho que garantir que essa pessoa vai ser presa só por esse tempo e lutar para que ela consiga, se ela tiver alguma coisa que ela fez ali, por exemplo, se ela roubou por uma questão de fome, eu tenho que garantir que isso vai ser levado em consideração e isso. ser um atenuante na pena. Então, não é que eu tô lutando para soltar bandido. Eu tô lutando Aham, para que a justiça seja aplicada de acordo com o que foi definido no código. Isso aí foi exato. uma coisa que virou essa chave. Eu falei, realmente, né? E ele falou, um dia se você precisar de um advogado para te defender, eu tenho certeza que você vai querer que alguém que faça com que se cumpra o que tá escrito, né? É, exatamente, exatamente. Então, a função do, lógico, né, Diogo? Não, assim, tem trambiqueira, é óbvio, não vamos. Tem pessoas como eu, igual eu te disse, como esse advogado que te explicou, mas também existe outras pessoas que não vão ter a mesma consciência. E é isso, né? Isso é a vida. Mas, de modo geral, quando você fala em ser advogado e ser católico, é sobre você saber dividir as caixinhas das coisas. E, principalmente, se é uma área, assim, que te deixa não muito confortável, buscar por outra que talvez possa te deixar mais em paz com a tua religião, sabe? Uhum. Então, ir para outras áreas, não sei, empresarial, né, tributário, enfim. O direito ele é muito vasto, Ela é vai muito, muito além muito. de ser só advogado, assim, sabe? Uhum. Mas, enfim, eu acho que é isso. Sim, não, é muito legal isso que você está falando e acaba, no fim, até sendo, para quem, vamos colocar assim, tem estômago para isso, né? Para quem Uhum, está disposto a seguir nessa carreira, acaba até sendo uma oportunidade de evangelização também, por que não, né? Porque você não pode ser uma pessoa ali que vai estar ajudando um cliente ali que é culpado, por exemplo, a reconhecer o erro dele de certa forma, né? Então, sim, assim, tudo é um convite para evangelização, né? Então, assim, o São José Maria Escrivá, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa santificação do trabalho, né? sim. Então, assim, é tudo e aí cabe a você, né? Cabe ao advogado aí entender como que você vai conseguir santificar a defesa de uma pessoa culpada. Assim como cabe a mim entender como é que eu vou santificar formatar o computador, que é o meu trabalho. Então, assim, a gente tem que entender como que essas coisas se encaixam na nossa realidade, né? Mas é muito interessante você comentar sobre isso, porque eu já tive a oportunidade, inclusive, de fazer isso, de botar em prática a frase de São José vai Escrivá, né? Santifica o teu trabalho, santifica-se através do trabalho, santifica os outros com o trabalho. E na justiça criminal, inclusive, assim, conversando com o réu, a gente foi tendo um papo mais profundo, eu fui perguntando para ele, né, o porquê, desde quando, por que que, né, não largava a vida, dessa vida e tudo mais. E, e aí a gente foi conversando sobre isso, eu falei assim, poxa, você tem uma nova oportunidade, né?
Deus te ama como filho. Aí a gente foi conversando. E é interessante porque dentro dos presídios tem esse trabalho de evangelização também. É pelos nossos irmãos protestantes, né? Eu não sei qual que é a igreja em si que trabalha dentro dos presídios, mas tem. O Tem, católico não sei se tem, tem. tem, tem, tem pastoral, pastoral carcerária. Tem? Tem. Eu não sei, assim, eu não sei como que isso aqui em Jundiaí, né? Mas eu já conheci muita gente que participou de pastoral carcerária. Ah, legal. Não sabia que tinha católico, achei que era só protestante. Tem sim. Enfim, pode continuar. Não, só isso. E aí eu consegui, tipo, evangelizar o Uhum. réu ali depois de uma conversa, né? Eu e ele. Mas a semente foi plantada, sabe? Se ela frutificar, glória a Deus. E E se não aí, frutificar, pelo menos foi tentado, e aí é o sabe? que eu tava falando agora há pouco, né? E isso aí não depende de você, é o Espírito Santo. É a pessoa se abrir e a ação do Espírito Santo. A sua parte tá feita. Né? Exato, Você não, exato. no dia do juízo você não pode ser cobrada por isso. Exato. É isso É, mesmo. mas também tangenciando, né, esse assunto de advocacia, você falou uma coisa muito interessante que era a questão dos estudos. O quanto você acha assim que essa questão também da santificação pode ser feita através do estudo? E aqui eu não estou falando nem só de estudo de catolicismo, tá? Tô falando de estudo no geral. Você que tá falando aí que tem a questão da mentoria para a prova da OAB, que tem um testemunho relacionado à prova da OAB, né? Uhum. Nossa, Joe, é tudo. Não anda uma coisa sem a outra. Não anda. E falando assim, mais nesse viés de prova da OAB e concurso público, né? Que são duas coisas assim bem difíceis. Não tem como uma coisa andar sem outra, porque se a gente não tiver. São José Maria Escrivá fala, né? Que antes da ação a gente precisa da oração. E se a gente dividir a palavra, você vê que a ação tem um orar antes. Então, se você não anda uma coisa com a outra, esquece. Tu vai pirar, você vai. A esperança vai acabar, porque você vai se ver num cenário que você não. Você tá agindo só com as tuas forças. Você não tá dependendo da força maior, que não é aquela que vem de você, né? Então, sempre que eu dou mentoria, eu deixo muito claro para os alunos isso. Falo, olha, 50% é teu trabalho. Você precisa todo dia estudar, você precisa fazer sua parte, você precisa ficar em paz com você mesmo, né? Sabendo que você fez o seu melhor. E os outros 50% você tem que pedir para Deus abençoar os teus planos e pedir para que o seu sim seja o dele. É isso que você tem que fazer, né? Enfim. E aí eu comentando isso com os alunos e tudo mais, eles passam a trazer isso mais pro íntimo deles, sabe? Porque quando a gente fala só de estudo por sozinho, você tá agindo só como se fosse a tua obra, né? Sendo que, na realidade, toda a nossa vida é feita pela obra de Deus. E nosso auxílio aqui, né? Eu gosto muito daquela frase também de Santa Teresa de Dávila que fala: é justo que muito custe e que muito Que muito vale. vale. Então, se pra você tá muito difícil agora, é porque isso vale a pena. E eu lembro quando eu tava fazendo a prova da OAB, eu ficava toda hora assim, é justo, muito custo, muito vale, não aguento mais. Mas, Senhor, o Senhor tá vendo aqui, ó, eu tô me esforçando. Me honre, Senhor, me honre. Tipo, desse jeito, sabe? E E aí, eu acho que é muito esse equilíbrio que você falou, né? Porque não adianta ter só um ou só o outro. Não adianta ser só uma pessoa que vai rezar o terço todo dia e achar que você vai passar na prova da OAB. Não vai, não né? vai, não Mas tem como. também a oração ela vai auxiliar muito nesse estudo, porque é o que você está falando assim, é o que vai trazer calma para você, é o que vai trazer paz para o seu coração, é o que vai te dar esperança, é o que vai manter você firme, é o que vai te dar perseverança para conseguir estudar ainda mais e chegar onde você precisa. Então é muito sobre buscar esse equilíbrio, né, nessas coisas e não só nessas coisas, mas acho que em tudo na nossa vida a gente tem que buscar esse equilíbrio. Eu lembro que você fez, eu vi um vídeo seu que você postou faz poucos dias, né, falando daquele memezinho ali que tem agora, e falando assim, tipo, você é católico, você deve viver na Aham. igreja, né, e você postando um vídeo fazendo várias outras coisas, e eu achei isso incrível, porque isso é outra tecla que eu bato muito aqui, que a gente é leigo. Então, assim, se fosse pra viver dentro da igreja, enfurnado dentro da igreja, era pra você seguir a vocação religiosa. Vai virar freira, vai virar padre, vai virar frei. É. Né? Então, assim, se é pra ser leigo, é pra você. Aí, puxando de novo São José Maria Escrivá, é pra você amar o mundo apaixonadamente. É pra você viver no mundo, evangelizando o mundo e levando Deus pro mundo, né? Então, assim, não tô falando aqui. Você sempre tem que fazer os parênteses aqui. Não tô falando aqui que a gente não tem que ir pra igreja. Tem que ir, tem que fazer essa. Tem que ir, tem A que gente ir. tem que ser participante, participe da sua paróquia.
mas a sua função como leigo é ir pro mundo e levar pro mundo. Então, assim, é você ser católico dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua família, dentro dos ambientes que você frequenta, né? Uhum, exato, exatamente. E é um ponto interessante isso também, porque o meme, né, eu falo assim, ah, você é católico, você vive na igreja? Não, tem uma vida normal, assim como você, mas cheia de sentido, propósito e felicidade, né? Mas eu também vivo na igreja. Sim, sim, sim. É o que eu falei, tem que ter a vida pastoral, tem que ter a vida pastoral. Mas chega final de semana, querido, eu tô lá. Não conte comigo de final de semana. É, tipo isso. Mas isso é muito interessante a gente comentar mesmo, porque. E isso também, de novo, nossa, eu já falei muito sobre José Maria Escrivá, que vai ter um podcast sobre José Maria Escrivá. Mas o José Maria Escrivá também me ensinou muito que a gente vai dando honra e glória a Deus nas coisas do nosso dia a dia. Então, a gente, minuto heróico. Na hora que a gente levanta da cama, sem hesitar, sem 5 minutos a mais, sem preguiça. Pô, levantei, tocou o despertador, eu levantei. Dei honra e glória a Deus. Porque eu tô falando assim, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, pela minha saúde, abençoa meu dia, vem comigo, né? Ah, vou começar a trabalhar. Senhor, santifica esse trabalho aqui para que tudo o que eu faça seja de acordo com a tua vontade. Me traga as tuas virtudes, que os dons do Espírito Santo façam morada no meu coração no dia de hoje, para que eu possa então honrar a ti através disso. A gente está falando, por exemplo, da Santa Missa, né? Os atos de caridade, que São José Maria Escrivá fala pra gente. Ah, eu preciso então me confessar, preciso ir à Santa Missa e estar sempre em comunhão, ou seja, recebendo sempre a Eucaristia, que é o momento mais próximo de Deus que a gente pode ter. Então, tudo da nossa vida, de modo geral, ela é englobada. E aí, trazendo até um parênteses para você, esses tempos atrás, umas semanas atrás, eu tava assim, meio ruim na. Que a gente, quanto mais próximo de Deus, mais batalha a gente passa. Esse é o ponto, Sim, né? sim. Eu tava, nossa, umas batalhas espirituais, assim, fortíssimas, né? E tudo tranquilo, né? Acho que ninguém nem imaginou que eu tava passando por isso. Mas aqui eu tava só no negócio, né? E aí eu percebi que dentro daquela semana eu só tava conseguindo equilibrar os pratinhos da vida de modo geral, né, da oração, do trabalho, do estudo, da vida social, do exercício físico, tudo isso, porque antes de qualquer coisa eu tinha uma vida de oração. Porque se eu não tivesse com a vida de oração, com toda certeza minha cabeça estaria ainda pior. E eu não ia conseguir dar conta de nada que estava acontecendo. Eu ia literalmente ficar num estado recluso. Tipo, nossa, só quero que esse dia acabe, sabe? E eu acredito muito que é o poder da oração que pode transformar a nossa vida. E nas coisas mais pequenas, até as coisas mais maiores, assim, que mais precisa da misericórdia de Deus e o milagre seja operado, sabe? Mas mas é muito real, a gente tem que ver Deus em todos os momentos, né? Não é Sim, só ser da igreja ou a ser a católica, ser vir na igreja. Não, é vida normal, gente. sim, e o que você falou assim da vida de oração, cara, é muito verdade, porque é o que mantém a gente de pé, porque a adversidade, momentos ruins, a gente vai ter dentro ou fora da igreja. E aí, se você tá tendo uma vida de oração firme, é aí que vai estar a diferença, porque você tá tendo uma vida de oração firme, você consegue se manter firme, mesmo no Sim, deserto, mesmo na adversidade, é o que vai te manter de pé ali, né? Essa vida de oração e vida sacramental também, né? Tá ali comungando, buscando sempre a comunhão, buscando sempre a confissão, é isso que te mantém de pé, porque se você não tivesse isso, você também ia passar por um momento de dificuldade, também ia passar por por uma adversidade, e aí você ia se apoiar no quê? Né? exatamente. Então é fundamental a gente manter isso, né? A vida de oração é o que guia a gente, né, nessa estrada aí rumo à santidade. Sim, e eu sempre falo uma frase assim, gente, já tá difícil pra gente que reza. Imagina pra quem não reza. Tem condições, gente. Então já tá difícil, filho. Nossa, fica sem rezar pra você ver. Fica. O Não tem como. escorregador já tá pronto já, viu, escorregador? Pode ir. Mas é real. E sobre isso também, sobre vida de oração, né? Eu até quero comentar sobre isso, porque quando eu tava passando meu processo de reconversão, meu processo de reconversão, igual eu disse, né? Sempre fui católica, católica de berço, enfim. Mas foi no ano passado que, enfim, eu comecei a viver de verdade a igreja, né? E eu lembro que foi o Espírito Santo, igual você comentou, mas também foi muito essa questão de processo de conhecimento e vida de oração. Porque também uma coisa não anda sem a outra, né? Tem gente que tem aquele chacoalhão do Espírito Santo, tem a vida transformada e nem precisou de conhecimento, ela foi conhecendo depois, né?
E tem gente que tem o chacoalhão do Espírito Santo e vai buscar por conhecimento. E aí, nesse conhecimento que se apaixona, entende e, consequentemente, passa a viver verdadeiramente, né? E nesse ponto, a vida de oração, ela foi muito importante para mim nesse processo. Porque é através da vida de oração que a gente vai entendendo o que Deus quer da gente, né? O que é Deus pra gente? O que nós somos para Deus, né? Porque se a gente for ficar realmente pensando assim, o que eu sou para Deus, né? Tipo, pô, Deus é amor. Então, se eu sou filho dele, eu também sou amor. Mas como que eu dou esse amor pro mundo, né? Como que eu vou então conseguir ser mais a imagem e semelhança de Jesus? Quem Jesus me diz? Então você vai se perguntando tantas coisas e tudo isso vai sendo respondido numa vida de oração. E qual que é a vida de oração de um católico? É rezar o Santo Terço todos os dias, é ler o Evangelho todos os dias. E graças a Deus, né, hoje a gente tem várias pessoas que nos ajudam nessa caminhada, né, grandes padres. Então, no meu processo de reconversão, quem me ajudou muito foi o padre Paulo Ricardo, né? Contava Pô, aqui, ó, ali. nossa, acho que se eu perguntar pra qualquer um que entrar aqui, né? Tipo, esse processo de conversão, o que ajudou? Sempre vai vir, Padre Paulo Ricardo. E Pô, Frei Gilson. o restante pode variar, mas o Padre Paulo Ricardo é uma constante. Sempre, nossa, sempre. E o Frei Gilson. Foi as duas pessoas, assim, que me trouxeram para essa vida de oração, né? Porque é só assim que a gente vai aprender. E principalmente, né? Claro, né? A gente fala de Santo Terço, mas também a Sagrada Escritura. Porque é ali que a gente vai entender quem é Jesus, né? E o que Uhum. Jesus é pra gente e como que a gente pode ser a sua imagem e semelhança, né? Mas vida de oração com toda certeza. E que felicidade poder descobrir isso na juventude. Porque muitas vezes a gente aprende que a gente tem que rezar antes de dormir. Mas a gente reza, tipo assim, Papai do céu, obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela saúde da minha família, dormiu. Mas a vida de oração não é só isso, né? E aí eu ouso dizer, quanto mais você entra na vida de oração, mais tu quer se afundar. Porque aí você fala assim, nossa, Espírito Santo, como é legal, é com você, vamos. Sim, Tipo, você puxou outra coisa aí também que é fundamental nessa vida de oração, que é a leitura da Bíblia, né? Que é uhum, outra tecla que eu tô sempre batendo aqui nela, porque é uma coisa que hoje, infelizmente, tem sido deixado muito de lado pelos católicos, né? Eu acho que por a gente ter nós irmãos protestantes ali com uma sola escritura, muitos católicos acabam criando meio que uma ojerizazinha ali da Bíblia. Tipo, não, Bíblia é coisa de protestante. Não, a Bíblia é nossa. nossa. A Bíblia é nossa. Inclusive, tem gente que... Inclusive... Então, Não, mas assim, se você vai ter uma vida de oração, é essencial isso, né? Porque você estava falando muito de ter resposta de Deus, de conversar com Deus, e eu acho que não tem nada de oração que a gente faça. Que a gente recebe mais resposta de Deus do que o Alexio Divina, cara. A Alexio Divina, ela foi pensada para isso, para ser um momento onde você vai olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus tem para falar para você. E e refletir você em só cima disso. consegue isso se você tiver a ação do Espírito Santo. Exatamente, é o ciclo. É o ciclo, né? Exato. Só consegue entender também se você tiver na unção com o Espírito Santo. Porque se você não tiver. E claro, né? Vão ter pessoas que você olha pra você e fala assim: nossa, essa aí tá aleluiada. Essa aí tá na unção, gente. Eu conheço uma pessoa que é exatamente assim. Eu tenho até medo, às vezes, quando eu fico assim: nossa, não vem rezar em mim. Não vem rezar em mim. Se rezar eu tenho certeza que vai fazer. Eu nunca repousei no espírito. Nunca aconteceu isso. Mas essa pessoa, o dia que ela rezar em mim, eu acho que eu repouso. Porque toda vez eu falo assim, não, você não. Eu tô bem aqui. Mas tem gente que é mais. Mas isso é intimidade, né? É Uhum. você, é você conhecendo, igual quando você conhece uma pessoa pela primeira vez. Você não tem intimidade com ela. Você fica mais retraído, né? Mas cada vez mais você vai conhecendo ela, conhecendo, você vai pegando a intimidade. E é a mesma coisa com o Sim. Espírito Santo. É, E por vezes não. esquece, inclusive, os católicos. Eu digo por mim, porque eu esquecia do Espírito Santo, vai vendo. Eu esquecia do Espírito Santo. Para mim era Jesus e Deus, o Espírito Santo. Não pedia a vinda do Espírito Santo sobre o meu dia, sobre o meu coração, não pedia. Passei a entender o que é o Espírito Santo de Deus no ano passado. Foi isso. Desse jeito. Pô, incrível. Lari, considerações finais pra gente já ir encaminhando pro final da conversa. Vamos. Né? Tem algo específico que você gostaria que eu falasse? Sobre tudo que a gente falou aqui, assim, o que você acha que seria a mensagem maior que você quer deixar pra quem tá escutando, quem tá assistindo a gente aqui? Tá. Eu sempre digo para as pessoas assim na internet
que sempre vão existir pessoas numa linha de frente para evangelizar, né? Essa sou eu, essa é você, essa é a Carol, essa vai ser várias pessoas, né? Que estão nessa linha de frente evangelizando. Mas todos nós somos chamados para evangelizar. Dentro das nossas escolas, dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa família. Talvez você alcance almas que você nem imagina. E não pelo poder da palavra, mas pelo poder do exemplo. Porque mais importante do que a palavra é sobre você ser. Ser mais que ter, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E quando a gente fala sobre catolicismo, e principalmente nessa era que a gente está vivendo, e eu estou vendo muitas conversões genuínas ao catolicismo, é justamente por conta do exemplo. Claro, também tem Nossa Senhora ali na curva puxando os filhos de volta para a igreja. Com certeza, a mãezinha tá ali. Mas é também através do exemplo. É sobre você ser, é sobre você mostrar, é sobre você mostrar que você é uma pessoa normal. Porque a gente não se inspira muito em pessoas que parecem ser muito moldada. A gente se inspira em pessoas que são reais, né? Então, seja você mesmo, busque pela santidade no seu ordinário, no seu cotidiano. Grandes santos vão te ajudar nessa questão de uma forma mais didática, mas principalmente Jesus, através das Sagradas Escrituras, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. E você não vai ser perfeito, mas você vai buscar por ele. E buscando por ele, então você está cada vez mais próximo do céu. Pô, perfeito. Lara, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito bom conversar com você, um papinho muito gostoso. Né? Espero que o pessoal que esteja assistindo também tenha gostado tanto quanto eu. Foi muito bom, nem senti a hora passando aqui. Quando eu vi, eu falei, nossa, já tá ali no tempo que eu tinha 40 falado pra ela. Mas muito obrigado de novo por ter aceitado o convite. Já fica aqui o novo convite para você voltar futuramente pra gente conversar mais. Foi muito bom ter você aqui. Pessoal que tá assistindo, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Comenta aqui embaixo o que você achou de todo esse papo aqui. Comenta sugestões de outras pessoas que você quer ver aqui nesse quadro. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau. Amém. Beijo, gente.